Aí, no prefácio, o Alberto vai falar. E, nesse prefácio, ele descreve um pouco, então, o que, que ele pretende, os objetivos que ele tem com essa obra. E eu acho importante a gente entender isso, para que a gente possa considerar a prática dessa leitura, e até mesmo a prática desse momento. E isso também serve para mim como um convite para que vocês participem desse nosso estudo, que vai ser um estudo coletivo, né? Então, ele deixa claro que ele está fazendo um convite a um exercício de reflexão sobre esse tema, que é um tema extremamente amplo, importante, com muitos vínculos com muitas áreas. Então, ele fala dos vínculos com a ecologia, com a política, com as áreas do trabalho, com a educação, né? Então, existem muitos vínculos, mas que ele vai se focar principalmente na questão da ética vinculada às virtudes, trazendo uma reflexão sobre o horizonte original da eticidade. Então, ele faz um vínculo histórico, ele vai lá atrás para buscar as fontes, as origens do que hoje a gente chama ética, tenta esclarecer esse conceito de ética, né, e estimular o aprofundamento e a reflexão sobre a ética referente à nossa vida em sociedade. Então, tentando trazer a temática não apenas para um discurso, né, mental, mas para a prática da nossa vida, entendendo e refletindo profundamente, meditando naquilo que seja ético. Né? Então, ele diz que escreve para aqueles que estão interessados em viver em harmonia com a vida, e ele escreve vida com V maiúsculo, exatamente porque ele não está se referindo a qualquer vida, mas a essa vida presente no coração, no interior, no cerne de cada ser neste mundo. Né? Comenta que vai começar, né, lá desde a origem da ética em Heráclito, que é o que interfere, o que fundamenta a ética no nosso mundo ocidental, e a distinção desse conceito de ética de Heráclito em relação ao conceito de moral. E que a ética, por exemplo, ele vai discorrer isso ao longo do livro, a ética, a chamada ética em Aristóteles está mais vinculada ao conceito de moral do que ao conceito de ética como está em Heráclito. Então, ele chama de a ética como arte de viver, desde a filosofia antiga, como Pitágoras, fundador, né, iniciador da filosofia ocidental, Apolônio de Tiana, que é um grande neopitagórico do século I DC, que convivia com Paulo, né? Sêneca, que é um grande estoico, amigo de Paulo e de outros personagens ali, né? Que também tem falam sobre a arte de viver, né? E essa arte de viver, ética como arte de viver, não como discursos, né, desprovidos de conexão com a realidade, um discurso vazio, frio, ou como códigos de postura, ou normas morais, ou como costumes sociais. E ele, Alberto, não vai discutir ética nesse sentido. Então, dá por aí para entender que código de ética, nessa na forma como o Alberto está comentando que é ética, não existe espaço para falar de código de ética, porque código é um conjunto de regras e ética não é um conjunto de regras imposto pela sociedade. É diferente. E aí vem o mistério da ética que a gente vai trabalhar. E aí ele segue, então, dizendo que vai fazer conexão com os temas das virtudes, tanto no Ocidente, por exemplo, desde os pré-socráticos, Sócrates e Platão, o estoicismo, até os neoplatônicos, e também o tema das virtudes no Oriente, com destaque às virtudes nas muitas escolas e textos clássicos, e um exemplo especial seria o jainismo e o budismo. E ele diz que é na nossa vida diária onde a ética deve se manifestar, deve estar presente. Por aí se vê a atitude ética propriamente. Conhece os grupos aqui, sabe que nós somos críticos de raiz, ou seja, ir à raiz das questões para a gente poder encontrar. Né? Então, como eu disse por último, é na nossa vida diária onde a ética deve se manifestar, deve estar presente, deve refletir aquela sua defesa. Né?
Aí o autor destaca uma abordagem mais vivencial, mais existencial, a importância da gente entender a ética como esse aspecto de vivência. Ele fala da filosofia existencial. Como eu já disse, ele é professor de filosofia e especializado nessas áreas. E por muitos anos, em várias faculdades, ele deu aula de filosofia, tanto em Brasília quanto. Não, na verdade, em Porto Alegre, ele não dava aula nas faculdades ainda, ele dava aula em escolas, né? Então, ele vai abordar isso com espaço para a ética da compaixão, que é uma linha que ele escolheu para desenvolver, para comentar a respeito da ética. E como a Marina bem falou, o quanto isso é importante, destacando a retidão na ação como um exemplo dessa ética da compaixão, e questionando a mera retórica, muito comum, infelizmente, na filosofia acadêmica, né? Eu sou professora acadêmica, eu sou professora na universidade, então eu conheço as abordagens acadêmicas de muitos assuntos, né? Então, a ação ética, ela está ligada à índole do homem, diz o autor, ao estado da alma. Então, ele vai discutir essas questões, como a ética se manifesta a partir de um estado interior. Então, ele vai começar o livro, o primeiro capítulo dele é a discussão sobre Heráclito, explicando o que é ética e como isso se vincula ao estado de ser do homem. E por isso a Marina, inclusive, chama a atenção de que o livro anterior que a gente estudou foi o Atma Yoga, e é sobre Atma que nós vamos falar aqui, bastante, sem falar de Atma, mas falando de como Atman foi, em diferentes tradições ocidentais também, chamado por outros nomes. Então, a gente vai ver isso também. E diz ele, eu botei entre aspas, assim, a ética das virtudes e a ética da compaixão são um desafio no interior de uma sociedade conturbada, psiquicamente doente e cheia de conflitos. Eu não sei se vocês concordam, mas a nossa sociedade hoje está precisando de uma ajuda, né? Então, quem sabe a gente consegue tratar a gente mesmo para poder ajudar a nossa sociedade. O subtítulo do livro, que está colocado aqui embaixo, diz A Ética das Virtudes e da Compaixão na Filosofia do Ocidente e Oriente. Aqui, ó. Então, esse é o subtítulo do livro. Ele propõe, então, uma revisão do tema no contexto da filosofia grega, que é de onde se diz a filosofia ocidental provém, né? Referindo que a consciência que ilumina e dirige a mente em direção à reta ação é e deveria ser o ponto de partida para entender as atitudes éticas. Daí ele passa pela análise do tema em filosofias tanto do Oriente, onde está aqui a ética budista, que é bastante rica, né? Tem muita coisa, e depois ele vai passar também pelas descrições sobre a ética nas filosofias ocidentais, e ele conecta isso tudo com abordagens mais contemporâneas de Schopenhauer, com a sua crítica à moral kantiana, Levinas, né, que vai falar sobre a sensibilidade para com o rosto e a abertura ao outro. Né? Até, Bruno, eu me lembrei da questão da filosofia. Você sempre trabalha, esqueci o nome agora, budista, Jonang, com a filosofia Jonang, né? Que se refere ao outro e essa questão toda. E também em relação ao do céu, que segue essas linhas, né? Que abordam a preocupação com o outro e não a preocupação só consigo mesmo. E, novamente, uma clara distinção entre ética e a moral de hábitos sociais. O título, diz o autor, O Mistério da Ética, indica uma manifestação das profundezas da mente-alma ou da consciência do homem. Né? Então, o que ele quis dizer com o mistério da ética foi destacar a manifestação dessas profundezas da mente-alma ou da consciência do homem. De onde ela surge, isso é um mistério e um segredo. Então, ele vai trabalhar com esse segredo ao longo do livro. E eu espero que a gente trabalhe dessa forma, que a gente tente desvendar tal segredo, utilizando a nossa capacidade de refletir e de utilizar as palavras, os vocábulos também.
né? Essa ética provém do espaço do ser, o si mesmo, o estado de ser real em nós. O que nós estudamos nos últimos meses como atma. A verdadeira ética provém da manifestação disso, do ser maiúsculo em nós. Diz Schopenhauer, a energia da compaixão, o sair de si e ir em direção ao outro, é um mistério, que o Luiz Paulino acabou de ressaltar, que estava naquela passagem que ele colocou como abertura do livro, né? O complemento ao título desse livro, O Homem é a Morada do Fogo Logos, é uma sentença do filósofo Heráclito, né, que mostra que a consciência, ou a luz do Logos, ou a luz de Atman, mora no interior do homem, é sua real realidade. Assim, por isso, o mistério da ética, se seremos capazes de desvendar, de trazer à tona, de nos abrir a esse mistério. E assim, buscar, entendo que é o objetivo, esse é o objetivo, buscar tornar a nossa vida, nossas atitudes, nosso contexto, nosso entorno mais ético. Esse material, diz Roberto, provém de um processo de reflexão, de vivência, com o propósito de ir à raiz da questão, sobre o que é a essência da ética. O que eu pulei no texto que alguém quer comentar? Levanta a mãozinha. Eu estou lendo o pensamento daqui, viu, gente? Eu estou vendo gente aí que está se mexendo, vira os olhinhos, mas não está levantando a mão. Algum comentário? Porque eu pulei algumas passagens, eu achei que vocês iam querer comentar. Bom, como é que o autor construiu a redação desse texto? Bom, essa é uma história um pouco mais extensa. E eu acho importante colocar isso, quer dizer, ele colocou no texto, eu só reorganizei aqui em ordem cronológica, no sentido de que vocês possam entender como se construiu toda essa ideia. Não, toda essa ideia não se construiu exclusivamente a partir de 1988, tá? Mas, a partir de 1988, foi mais focado nessa direção, né? Nessa temática. Né? Mas, obviamente, cada um de nós que aqui está, e o Alberto não vai ser diferente disso, ou talvez tenha ainda mais disso, nós temos toda uma bagagem desta vida e considerando a possibilidade de sermos um fluxo de momentos de renovação neste mundo, novas oportunidades neste mundo, alguns tons de lembrança de conhecimentos anteriormente adquiridos podem estar presentes em nossa mente e serem eventualmente despertos e ajudar nessa fundamentação. Né? Então, 83. Em 1988, o Alberto já, quando eu o conheci, em 1981, ele já estudava essas temáticas e já tinha formado em filosofia, né? E quando ele formou em filosofia, ele buscava muito mais esse lado de filosofia existencial e tradições de sabedoria do que a filosofia mais moderna e mais contemporânea, né? Principalmente se afastando bastante do racionalismo, que não tem muita conexão com ele, que ele conhece, mas não é o foco dele. Né? Então, ele já estudava muitas dessas temáticas, principalmente budismo, gnosticismo e outras tradições nesse sentido. O hinduísmo a gente conhecia já bastante, e ele, em 88, iniciou um intenso estudo da filosofia budista, com uma atenção especial porque estudando todo o budismo como um todo, ele deu uma atenção muito especial à filosofia Mahayana da Índia, que é a filosofia que vem em sânscrito, né? E ao budismo tibetano, principalmente a linha Kadampa Gelupa, que vai dar
linhagem dos Panchen-lamas Ensa, né? E nesse estudo que ele fez da filosofia budista como um todo, neste momento ele estava dando grande destaque às paramitas. O Bruno, inclusive, trabalhando com o Lambin, né? Eu sei que ele estava estudando com vocês, com o grupo Dinâmico, né? Sobre as paramitas, né? No Munchen-mo, e quando a gente estuda Lojong, também aparecem muito, não só Bodhicitta, que Bodhicitta vai se relacionar diretamente com ética. Aliás, uma das traduções que se dá, que algumas pessoas associam com Bodhicitta, tem a ver com ética, né? E uma das paramitas, que é a harmonia nas ações, a segunda paramita, também é frequentemente traduzida como ética, né? Então, ele estudou muitas paramitas, e aí, a partir disso, ele se propôs a fazer um mestrado em filosofia em Porto Alegre, na PUC, e o mestrado dele foi sobre filosofia budista, especificamente sobre Dukkha, a libertação do sofrimento no budismo tibetano Gelupa, é o título do trabalho dele, que virou um livro publicado pela editora Teosófica, né? E que não encontra mais, é muito difícil de achar. Ele disse que outro dia encontrou na Alemanha, no selo na Alemanha. Então, assim, é um livro difícil de achar. Mas a gente está pressionando ele, se ele me ouvir ficar bravo, para publicar um livro sobre o budismo, mas a gente está andando aos poucos, né? Então, em 89, durante o mestrado em filosofia, ele começou a aprofundar essa discussão acerca da ética. Então, ele investigava a conexão entre a ética de Schopenhauer e a ética da compaixão no budismo. E vocês vão ver, quando a gente chegar no capítulo sobre Schopenhauer, que Schopenhauer tem uma conexão muito profunda com a ética das paramitas e com a filosofia budista, né? A filosofia da compaixão, vocês viram pela passagem que está em destaque lá na entrada e que agora há pouco eu comentei. Então, ele fez essa investigação. Daí, simultaneamente, ou logo após, ele teve um contato mais intenso com a ética da libertação de Dussel, né? Que Dussel é conhecido por esse trabalho da ética da libertação, e ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o próprio Dussel, né? Então, ele tem isso muito forte também. Daí, durante o mestrado, ele fez um estudo intenso sobre a obra, um contato intenso com a obra Totalidade e Infinito, do Levinas, que eu esqueci de acentuar, né? E o Levinas enfatiza muito a ética como sendo a filosofia primeira. Talvez um pouco naquele sentido do conceito de filosofia que Pitágoras nos traz, como amor à sabedoria, mas é amor naquele sentido mais profundo do conceito de amor, né? Aquela razão de ser, né? A busca da sabedoria como filosofia primeiro. E nesse sentido ele vai relacionar, então, a ética como uma postura a ser buscada em primeiro lugar para que você possa realmente estar sendo um filósofo, né? Então, a ética como filosofia primeiro. Então, ele pesquisa para preparar esse material as origens da ética em Heráclito, e aí vai fazer um estudo extenso acerca do conceito que Heráclito traz sobre éticas, porque eu pensei em etos, né? Etos vai relacionar com a morada do homem, né? A ética é o cerne do homem, é o cerne daquilo que é o ser no homem. Com Demócrito, então ele também faz um capítulo específico sobre Demócrito, as virtudes em Pitágoras, né? Pitágoras destacando a importância das virtudes, e a ética socrático-platônica, né? Que também ele vai trabalhar no capítulo nessa obra. Tudo isso ele foi desenvolvendo. E, além disso, ele tem uma experiência prática com a disciplina ética, porque desde que a gente veio para Brasília, ele deu aula em várias universidades, em várias faculdades, trabalhando em quase todas elas com várias disciplinas, inclusive com filosofia oriental, que é a área de mestrado dele, mas com a disciplina ética com uma frequência muito grande, tanto em faculdades, onde ele estava dando disciplinas voltadas, por exemplo, a licenciados, né, a professores nas diferentes áreas. Ele trabalhou com ética também
em áreas das exatas, né? Ele foi convidado para dar uma vez uma palestra sobre ética, eu não me lembro, aqui em Brasília, na Academia de Polícias de Brasília, ou era num ambiente desses, ou nos bombeiros, eu não me lembro bem. Né? Então, ele trabalhou muitos anos com a disciplina ética. Então, ele produziu muito material e muita vivência com isso. Então, juntando tudo isso, ele gerou o nosso gostoso, muito agradável e muito reflexivo livro Ética. E eu acho que ele vai trazer, o livro vai trazer muitos elementos para a gente conversar, discutir durante o nosso estudo. Né? Então, eu parei por aqui, fazendo o convite para que, a partir, então, de hoje e das próximas quintas-feiras, sempre às 19 horas, a gente tenha a oportunidade de discutir, de aprender, de estudar juntos sobre o mistério da ética.